continuar com o assunto do jQuery, a gente vai falar sobre as funções utilitárias, né, que o jQuery fornece para a gente. As funções utilitárias, o jQuery fornece para a gente alguns para facilitar na hora do desenvolvimento, né? Então, você tem funções utilitárias que trabalham com objetos JavaScript, tem as funções sinalizadoras, né? Tem as funções para trabalhar com requisições AJAX. Né? O foco dessa apresentação é nas funções para objetos, que vão trabalhar com objetos JavaScript. As funções AJAX vão ser tema de uma outra apresentação. Né? As sinalizadoras, elas são funções que elas ajudam a gente a descobrir em que browser que a gente está, ou se determinado browser tem uma funcionalidade implementada de um jeito ou de outro, né? Basicamente ela faz isso, né? Mesmo com a gente usando o jQuery, né, que é para a gente esquecer para que browser que a gente vai desenvolver, ainda assim em alguns casos a gente precisa saber que browser a gente está para poder fazer a funcionalidade ser executada da melhor maneira possível, né? Então a primeira função que eu vou passar para vocês é a função trim. A função trim é a mesma função que tem em várias linguagens de programação que não tem no JavaScript, né? Então o jQuery implementou essa função trim, né? Que passando uma string, ela vai retirar todos os caracteres em branco anteriores, né? do começo e do final da string. Então só trouxe um exemplo para vocês, né? Se você tivesse um botão, que quando eu clicasse nesse botão, eu coloquei um texto com os espaços em branco na frente, né? E na frente do texto, no final da string, né? Vou dar um alert, depois eu vou passar esse string jogar lá dentro do trim, e ele vai retirar para mim, né? Esses espaços. Então esse aqui é o primeiro alert, né? Com todos, até coloquei essas aspas simples para mostrar os espaços antes e depois. E esse aqui seria o alert depois da função trim executada. Ele arranca, né? Ele retira os espaços anteriores, né? Antes e depois da string. Só os anteriores, do meio ele mantém. Tem também as funções de iteração que o jQuery fornece para a gente trabalhar com arrays, né? Arrays e objetos. São três funções, a função int, a função map e a função wrap. Elas são bem parecidas, né? Mas tem algumas diferenças na funcionalidade que eu vou mostrar para vocês. Então a função int, ela serve para a gente executar uma função, a gente vai iterar sobre o array, né, e executar uma função para cada elemento desse array que a gente passar. Ela trabalha com array e objeto, né? Então, fazendo a função int, né, passando esse array com esses dois valores, 52 e 97, para cada iteração que ela fizer nesse array, vou jogar um alert dizendo qual que é o índice e passando o valor, né? Então, eu teria aquele resultado. No meu primeiro alert, seria o índice 0 com o valor 52, no segundo alert, índice 1 com o valor 97, né? E eu posso trabalhar com objetos também, né? Então ela vai entrar sobre a chave valor, né, que estiver nesse objeto. Então trouxe a função, né? Construir o objeto, chave André, Amaury Júnior, e a outra chave é o Fábio e o Spock, né? Então quando eu iterar sobre fazer a iteração dessa função, eu vou jogar o alert, chamando o index, né? E o value dela. Então eu vou ter essa resposta, que o André é o aspirante ao Amaury Júnior e o Fábio é o aspirante ao Spock. A função funciona dessa forma, né? Você consegue executar uma função para cada linha da minha coleção, do meu array, né? E o retorno, ela retorna sempre o que eu passar, no array que eu passar, o objeto que eu passar. Se eu jogar uma variável, o retorno vai ser sempre esse. Eu não vou ter esse array modificado, né? Que é a diferença do map, né? O map, ele funciona mais ou menos da mesma forma que o it. Ele executa uma função para cada linha do array, só que ele vai ter como resposta um outro array que ele vai ser populado com o que eu jogar no retorno da minha função, né? Então, para ficar um pouco mais claro para vocês, estou criando essa variável no novo array, fazendo a função map, estou passando o array com esses números, né? Então, para cada iteração, o que eu vou fazer? Ele vai pegar o primeiro elemento 0,
vai me retornar no novo array 0 mais 2, 1 mais 2, 1 mais 2, e assim por diante. Eu vou ter esse resultado quando eu der esse alert aqui. 2, 3, 3, 4, 5, 7, 10, que é a soma, né? Exatamente. Então a gente consegue criar um novo array a partir de um outro, né, fazendo algum cálculo, utilizando esses elementos, né, desse array como base para alguma coisa. Tem um exemplo um pouquinho mais complexo, né, mas para mostrar uma outra funcionalidade do mapa, uma outra característica. Que se eu retornar o undefined, se o retorno for um undefined, ele não vai jogar esse valor no novo array. Né? Então, nesse caso aqui, para mostrar uma utilidade disso, né, eu tenho um array com todas essas strings, 0, 1, 2, 3, 4, S e 6. Eu jogo, né, para cada iteração, eu vou jogar o valor do meu elemento, né, fiz uma var resultado, que ele vai ser um novo elemento tipo número. Né? Então eu jogo nele e faço essa verificação. Se ele não for um número, não é not a number, né? Então se ele não for um número, vai retornar um. Se ele for um número, retorna o próprio, né? Então eu vou ter esse resultado. 0, 1, 2, 3, 4 e 6. Que ele vai reconhecer essa função snare do JavaScript, né? Vai reconhecer que o S não é um número e como vai retornar null, ele não joga no outro array. E tem a função grep. Ela funciona também praticamente da mesma forma, né? Só que ela serve para a gente varrer a matriz e, de acordo com o retorno da função que eu passar, o elemento da matriz vai ser coletado no resultado ou não. Né? Então isso depende, se o retorno for true, por padrão, o resultado vai ser jogado nessa nova matriz. Se ele for falso, não, isso por padrão, porque eu tenho o parâmetro invert. Se eu jogar esse parâmetro invert como true, ele vai retornar para essa minha nova matriz, vai coletar nessa nova matriz os elementos quando o meu retorno for falso. Né? Então, trouxe mais esse exemplo, né? Esse array com todos esses números, e eu quero retornar um novo array. O graph funciona mais ou menos como um filtro, né? Eu consigo filtrar os valores que eu quero nesse novo array. Passo a função e passei essa condição, né? São os elementos diferentes de 5 e que o índice seja maior que 4. Então ele vai começar a pegar a partir da 0, 1, 2, 3, 4, a partir daqui, e vai eliminar todos os 5. Vamos trazer um array com esses novos resultados, né? Com esses resultados. Então, só para ficar a diferença bem clara entre os três, né? O it executa uma função para cada elemento do array e ele sempre vai retornar os mesmos elementos, né? O map, ele faz a mesma coisa, só que você consegue definir o que você quer que seja retornado no array, né? E o grep funciona mais ou menos, ele funciona com arrays, né? Só com arrays, não funciona com objetos. E ele serve como filtro, né? Ele só vai retornar o resultado quando o return da minha função que eu passar for true. Tem a função inArray, que é uma função que serve basicamente para a gente saber se o valor, né, o que eu passar aqui no primeiro parâmetro, que é um valor, se ele está contido dentro desse array. Né? Então, se tiver, ele vai devolver o índice dessa ocorrência. Se não tiver, ele devolve sempre menos 1. Né? Então, fazendo a função aqui, eu quero saber se o 8 está contido dentro desse array, ele vai me devolver o índice 6, né? Então, como ele é diferente de menos 1, eu sei que esse valor está contido. Se eu procurar o 10, como eu não tenho lá, ele retorna menos 1. Né? Então, eu consigo saber se o valor está dentro do array ou se não está dentro desse array. Tem o make array também, né? E o que esse make array faz? Ele converte um objeto do tipo matriz em uma matriz JavaScript de verdade. Né? O que é um objeto tipo matriz? Em inglês a gente chama de array-like. Né? Eles são os objetos que têm algumas das propriedades do array de JavaScript, mas não todas. Né? Você consegue saber o tamanho com length, você consegue acessar através das chaves, né? O sheets, né? O quadradinho. Só que você não tem todas as propriedades de um array de JavaScript. Né? Então, você coloca, por exemplo, uma seleção de elementos de jQuery é um objeto, não deixa de ser um objeto de JavaScript, mas ele não é um objeto, uma matriz de JavaScript de verdade. Né? Então, se eu precisar usar alguma função no JavaScript, eu posso usar esse make array para transformar isso num array de JavaScript. Então, eu tenho
por esse exemplo, né, eu tenho esses 4 divs, né, que isso é renderizado, vai dar primeiro, segundo, terceiro e quarto na página. Só que eu quero trazer eles invertidos, né? Quero aparecer quarto, terceiro, segundo, primeiro. E eu sei que no JavaScript tem uma função que chama reverse. Né? Só que fazendo só a seleção desses meus elementos, não tem uma função do jQuery que faça isso, né? Então eu pego, transformo, né? Transformo todos esses elementos, uso o Maker para transformar isso num array JavaScript e uso a função reverse. Aí quando eu jogar isso na tela, eu vou ter lá quarto, terceiro, segundo e primeiro. Um detalhe só que quando eu faço isso, todas as funções que eu poderia usar, por ser uma seleção de elementos de jQuery, eu não consigo mais, né? Ele se transforma no objeto array e você não consegue ter mais usar essas funções, né? Do jQuery. Tem esses outros também, um pouco mais simples, né? O merge, que ele mescla o conteúdo do segundo array com o do primeiro, né? O segundo fica inalterado e é modificado o conteúdo do primeiro array. Então se eu tenho o primeiro array com 0, 1, 2 o terceiro, e o segundo com 3, 4, 5, eu vou continuar com o segundo, 3, 4, 5, o primeiro vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho essa função isArray, que ela retorna true, se o objeto passado for um array JavaScript, né, false se não for. E tem essa função unique, né, que se eu passar uma matriz de elementos, uma seleção de elementos do DOM, ele vai me retornar uma matriz com os elementos exclusivos. Só funciona com uma seleção de elementos do DOM, né? Não funciona com um array de strings ou só fazendo isso, não funciona com array de strings, nem com um array de integer, nada. Né? Por último, tem a função type, que ela determina a classe do objeto a classe do objeto que eu passar para ela, né? Desde que esse objeto, essa classe, seja definida internamente no browser. Então, por exemplo, se eu fizer type true, vai me retornar um boolean. Se eu fizer type tree, retorna um number, né? Ele vai me retornar qual que é a classe do objeto. Se for um objeto que seja de uma classe que não é implementada internamente no browser, ele vai me trazer o resultado do object. E se por acaso for um objeto null, undefined, ele retorna null ou undefined, né? Só que essa função type ela só foi implementada a partir da versão 1.4.3, né? A gente está achando a versão 1.5 do jQuery. Como eu nunca coloquei a referência, eu sempre esqueço de colocar, hoje eu trouxe a referência, que é o livro que eu sigo, que é o jQuery em Ação. É um livro muito... é fácil de ler, não é difícil de entender. Pega algumas coisas, né, na tradução, como todo o livro traduzido, né? Mas é um livro muito bom, quem quiser ler tal, para se inteirar mais no assunto, pode ler. Mais algumas referências onde eu tirei o conteúdo dessa apresentação. É isso aí. Muito obrigado.